Caríssimos irmãos e irmãs, estamos com esta sagrada liturgia, estamos começando o tempo do Advento, Ano Novo. Sim, Ano Novo porque na liturgia, o Ano Novo na liturgia não coincide com o Ano Novo civil. Então nós começamos um novo ciclo litúrgico, Advento, Natal, Quaresma, quer dizer, um pedacinho do tempo comum, Quaresma, Páscoa, tempo comum, Advento, Natal, e assim segue o ano litúrgico. Então, no início deste ano litúrgico, a igreja nos convida a voltar os nossos olhos para Cristo que vem. Durante todo o Advento, se nós fôssemos escolher uma palavra que marcasse todo este tempo, é o que? Preparação, vigilância, corações voltados para o alto, para Deus. O tempo do Advento, ele nos chama a essa atenção devota, a esta vigilância atenta para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma realidade, meus santos, que nós não podemos nos esquecer: o Senhor virá. E nós precisamos constantemente nos recordar disso, porque a nossa tendência é viver neste mundo sem nos dar conta desta realidade, que o Senhor virá e que nós nos apresentaremos diante dele. Então, durante este tempo, essas 4 semanas do Advento, nós iremos nos preparar de uma maneira mais intensa para acolher nosso Senhor que vem em cada dia. Quando nós lhe abrimos o coração, ele vem. Quando nós nos colocamos em oração, ele nos visita. Quando nós recebemos os sacramentos, ele nos toca, ele visita a nossa alma. Então, durante essas 4 semanas do Advento, nós iremos nos preparar mais intensamente para isso, para acolher o Senhor que vem. Mas o Senhor que vem dessa maneira, o Senhor que vem no Natal, na noite de Natal, e o Senhor que vem, que virá no final dos tempos. De modo que o tempo do Advento, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, até o dia 16, inclusive. Vocês vão perceber, se vocês pegarem, se vocês forem tocados por uma boa curiosidade, vocês podem pegar uma liturgia diária, um lecionário, e você olha a liturgia da palavra até o dia 16, é toda ela sempre voltada para a vinda de Cristo no final dos tempos. A partir do dia 17, já começa uma outra tônica. É uma vinda de Cristo, mas uma vinda de Cristo no Natal. Então, até o dia 16, nós iremos refletir basicamente sobre esta realidade. O Senhor virá e eu preciso estar preparado quando por ocasião da sua vinda. Pois bem, o tempo do Advento, ele é caracterizado por essa sobriedade e por essa vigilância, expressos aqui pela cor roxa, a cor que nos chama a uma sobriedade de vida, a um tempo de mais penitência, um tempo de mais oração, um tempo de mais caridade, um tempo de maior vigilância. Então, nós não podemos viver o Advento apenas na igreja, nem muito menos apenas na missa dominical. De modo que propósitos você escolheu? 1 ou 2, não mais do que isso. Que propósitos você escolheu para viver bem o tempo do Advento? Isso é importante, meus santos, porque senão nós deixaremos de cantar o Glória na missa, nos vestiremos de roxo na liturgia, ouviremos a palavra com toda a tonalidade do Advento, mas na nossa vida prática nós nos esqueceremos e só recordaremos de novo a cada domingo. Então é importante que nós tenhamos algo que nos acompanhe
todos os dias, durante o advento, para que nos recorde de que eu preciso me preparar para a vinda de nosso Senhor, de que eu preciso desejar a vinda de nosso Senhor, de que eu preciso desejar as coisas do céu. Meus santos, é uma graça. Desejar as coisas do céu é uma graça, não é natural a nós. Nós desejamos a comida, nós desejamos a bebida, nós desejamos o descanso, isso é natural. Mas desejar o céu, desejar as coisas celestes, desejar a visita de nosso Senhor no nosso coração, desejar acolhê-lo bem na nossa alma, desejar comungar com piedade, isso é uma graça do céu. Desejar a conversão, a mudança de vida, isso é espiritual, isso não é natural. Na oração coleta da missa de hoje, esta graça, a igreja, nossa mãe, pede para nós. Olha que oração bonita para o início do advento. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste. Imagine, meus santos, se no nosso coração ardesse a vontade de ser de Deus, se no nosso coração ardesse a vontade de possuir a vida eterna, se no nosso coração ardesse a vontade de deixar-se guiar pelos mandamentos divinos, o pecado não teria lugar na nossa vida, o pecado não teria lugar nas nossas famílias, o pecado não teria lugar nos nossos corações, os nossos afetos seriam sempre orientados para o bem, os nossos olhares seriam sempre voltados para o alto. Em todas as ações da terra, nós teríamos sempre um tino voltado para Deus. Isso agrada a Deus, isso concorre para a minha salvação, isso me levará para o céu, isso faz com que eu me deixe guiar mais facilmente pela vontade divina, se ardesse o desejo das coisas do céu no nosso coração. Então, como a igreja sabe que isso não é uma realidade natural, a igreja pede para nós. E durante essas 4 semanas, nós somos chamados a todos os dias pedir a Deus esta graça. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Meus santos, se nós, durante essas 4 semanas, se nós nos dispusermos a suplicar a Deus a graça de ardentemente desejar a visita dele na nossa alma, não tenhamos dúvidas de que celebraremos de verdade o Natal. Se nós, meus santos, nos dispusermos a todos os dias suplicarmos a Deus a graça de ardentemente amá-lo acima de todas as coisas, o Senhor não deixará que aquela prece seja feita em vão. Mas disponhamos-nos, organizemos-nos, empenhemos-nos nestas práticas de oração e de piedade e de penitência, para que nós vivamos bem o advento. Agora, meu santo, minha santa, se você, terminando a missa, você simplesmente deixa para lá todas essas coisas, é claro que o seu coração vai cada vez mais frio, insensível, indiferente, e vai se perdendo cada vez mais, porque você não está utilizando as armas que Deus concede a você. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos, na comunidade dos santos, na comunidade dos salvos. Esta súplica que nós, durante este tempo do advento, iremos fazer
acompanhado de quê? De uma boa obra, de preferência uma obra de caridade e uma obra de penitência. Então vamos lá, vamos pedir a Deus essa luz, o discernimento para que você saiba pôr em prática. O que você vai fazer? Você durante este tempo do advento, quem sabe, você vai participar, se você não participa, você vai participar das missas, todos os dias, pela manhã. O que é que impede você de verdade? Se você, meu santo, soubesse que a sua morte se avizinhava, que você iria morrer no final do ano, o que você faria? Tenho certeza que você se implicaria com mais rigor e com mais radicalidade na vida de oração. Mas precisamos nos preparar, porque não sabemos o dia que o Senhor nos chamará. Então, quem nos garante que nós teremos um outro advento para preparar o nosso coração para a vinda de Deus? Sejamos generosos, não escolhamos uma penitência xoxinha, minguada, inexpressiva. Eu durante o advento eu vou rezar 3 Ave Marias. Meu santo, pelo amor de Deus, reza as Ave Marias, mas não como penitência do advento, pelo amor de Deus. Depois, não reclame, porque a sua vida não progride espiritualmente. Por quê? Porque Deus, se quer nos salvar, com a nossa colaboração, não está encontrando colaboração da nossa parte. Padre, mas eu vou me cansar um pouco mais. Mas, meu santo, o que é o seu cansaço em comparação com a sua salvação eterna? Padre, mas durante então o advento eu vou dormir 1h30 a menos. Mas o que é 1h30 a menos em comparação com a sua salvação eterna? Seja generoso. Então, se você pode, eu sempre digo, este é o melhor propósito, porque na missa diária você poderá receber, vai ouvir a palavra de Deus, você poderá receber a Eucaristia todos os dias. Quando não estiver preparado, poderá se confessar, receber o perdão de Deus, entrar na amizade de Deus e se fortalecer novamente. A liturgia é a escola de santidade para todos nós. Então, generosidade. Mas digamos que você de verdade não possa, então pense em um outro propósito, mas que você de verdade se empenhe, que nosso Senhor veja que existe um empenho da sua parte. Já é hora de despertar, já é hora de mudar de vida, já é hora de tomar a nossa vida novamente, as rédeas, para entregá-la a nosso Senhor. São Paulo diz isso na primeira leitura de hoje: irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Sem sombra de dúvidas, todo tempo forte na igreja é um tempo em que Deus se dispõe a derramar mais generosamente a sua graça. O tempo do advento é um tempo forte. Então, durante este tempo do advento, Deus se dispõe a mais generosamente derramar a sua misericórdia, os seus dons. Mas eu pergunto, e se eu soubesse o nome de cada um eu pronunciaria: você está mais disposto a receber? Jesus está mais disposto a dar. Jesus está mais disposto a derramar a sua graça. Mas você, meu santo, você, minha santa, está mais disposta a receber a graça de nosso Senhor? Se não estiver disposto, peça essa disposição. Diga: meu Deus, tenha misericórdia de mim, o meu coração ainda está frio, Senhor. Aquecei o meu coração. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu preciso, Senhor, viver este tempo como um cristão, como um católico, viver este tempo de verdade, de uma maneira que vos agrade, Senhor. Por misericórdia, Senhor, concede-me as disposições espirituais para que eu aproveite este tempo e aprenda a vos amar com mais generosidade. Aprenda a desejar ardentemente possuir o reino do céu. Santo Agostinho,
ele se converteu com esse texto aqui. A segunda leitura de hoje foi o texto da conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele estava, aqui já estou num período bem posterior, em que Deus já tinha começado a mexer no coração dele, mas ele estava ainda apegado. Ele começou bem lentamente um processo de conversão, mas ele ainda estava apegado a muitas coisas na sua vida. Talvez a situação da sua alma seja essa, porque se você está aqui na igreja, é porque o processo de conversão de alguma maneira começou. Você não é totalmente um pagão, você não é um ímpio totalmente, porque você está aqui na igreja. Então a graça de Deus de alguma maneira já começou, como havia começado no coração de Santo Agostinho, mas ele ficava protelando para amanhã, para depois a conversão dele. Um dos pontos difíceis na vida de Santo Agostinho era a castidade, ao ponto que ele chegava a dizer: Senhor, dá-me a castidade, mas não agora, dá-me depois. A gente, quando ouve essa prece, a gente até se espanta com a crueza dela, mas muitas vezes é assim que nós agimos. Isto é, você apresenta o seu pecado, seja ele qual for, mas você ainda está apegado a esse pecado, você não quer se desvencilhar ainda daquele hábito mau, daquele vício, daquele pecado, e você fica dizendo: amanhã eu me converto, amanhã eu mudo de vida. Pois bem, até que um dia, Santo Agostinho, lendo esta palavra, Deus o convidou à conversão. Deus lhe concedeu a graça e o convidou a colaborar com ela, e ele se deixou mover pela graça de Deus. A palavra é: a noite já vai adiantada, o dia vem chegando, despojemo-nos das ações das trevas, isto é, deixamos para lá o pecado, vistamos as armas da luz, procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias, de uma vida que busca apenas o prazer no sensível, na comida, nada de glutonerias, de bebedeiras, de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, esta palavra que foi eficaz na vida de Santo Agostinho, ela quer ser eficaz na nossa vida também. Peça ao nosso Senhor: Senhor, que eu não apenas ouça esta palavra com os meus ouvidos carnais, mas que eu ouça esta palavra com o meu coração. Concede-me, Senhor, a graça de me revestir de Ti, de me revestir de Cristo. E o que é, meus santos, revestir-se de Cristo? É ter, vou aqui simplificar, é ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no nosso coração. Como diz São Paulo, é amar o que Jesus ama, e amar a maneira de Jesus. É procurar viver a vida segundo os mandamentos de Deus, é obedecer a palavra de nosso Senhor, é combater o pecado com radicalidade, é mudar de vida, é mudar de mentalidade, é revestir-se de Cristo, que é uma graça de Deus, é ser ensinado por Deus, ensinado interiormente, mas não como um catequista, porque quando um catequista me ensina, quando o padre, aqui tomando apenas o aspecto humano, quando o padre ensina algo a você, quando ele prega na missa, a palavra dele, ela, se for apenas a palavra dele, ela é apenas informativa, ela vem de fora. Mas quando essa palavra é assumida por Deus, ela é formativa, ela nos toca desde dentro. Então, quando você pede: meu Deus, ensina-me desde dentro as verdades espirituais, você está pedindo que Deus convença você desde dentro que o céu é o melhor, que amar a Deus é o melhor, que viver a santidade é o melhor.
não apenas o melhor para a vida eterna, mas o melhor já para este mundo. Que renunciar ao pecado é o melhor, porque o pecado é terrível, o pecado é mau, o pecado é veneno, e o pecado é veneno não apenas porque ele me leva ao inferno. É verdade, ele me leva ao inferno, mas o pecado é veneno porque ele destrói a minha vida já neste mundo. Então quando você diz, meu Deus, ensina-me, você está pedindo a nosso Senhor que o convença desde dentro, porque você sabe, meu santo, minha santa, você sabe que o pecado é mau, você sabe que o inferno existe, você sabe que um dia você será julgado pelos seus atos, você sabe que você deve escolher a Deus e os mandamentos de Deus, você sabe disso, mas você ainda não sabe interiormente, porque o seu coração ainda se revolta, você, por culpa sua, você ainda não foi convencido desta verdade, você por culpa própria, você ainda não foi, a sua inteligência e os seus afetos e a sua vontade ainda não foram iluminados, tocados pela graça. Então peça, meu Deus, iluminai a minha inteligência, para que eu veja a vossa verdade, para que eu veja que a tua vontade é o melhor para mim. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. A lei do Senhor Deus é boa, os mandamentos do Senhor são a melhor coisa que existe. Viver na santidade é a maior graça, conhecer a vontade de Deus é o maior bem. Concede-me, Senhor, esta graça por misericórdia, porque o diabo me aconselha, a vontade de Deus é má. O diabo me aconselha, a vontade de Deus é exigente. O diabo me aconselha, os mandamentos de Deus são duros. O diabo me aconselha, converter-se totalmente com radicalidade, vai destruir a sua vida aqui na terra. É o diabo que lhe aconselha isso. Deus quer nos convencer e nos mostrar que os mandamentos do Senhor são corretos, que os mandamentos do Senhor são bons, que os mandamentos do Senhor são luz, que quem faz a vontade de Deus tem paz, não apenas paz como ausência de inquietação, mas paz como presença de Deus que nos preenche totalmente no interior. Então pedir a Deus, Senhor, concede esta graça. Olha aqui, ouçamos de novo a primeira leitura, é uma súplica semelhante, bela essa primeira leitura. Vamos subir o monte do Senhor. Nós até ouvimos no Salmo, né? Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Pois bem, a primeira leitura diz isso, vamos ao monte do Senhor, vamos para a casa do Senhor, para que Ele nos mostre os seus caminhos, e nos ensine a cumprir os seus preceitos. É isso que nós estamos pedindo, que Deus nos ensine, nos mostre os seus caminhos, e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Perceberam, né? Que não é uma realidade simplesmente exterior, mas é uma realidade interior. Meu Deus, mostra-me os teus caminhos, não apenas, Senhor, com os olhos do mundo, não apenas, Senhor, com a inteligência humana, mas mostra-me, Senhor, com a alma, mostra-me, Senhor, com o coração. Peça, meu santo, pelo amor de Deus, não ouça estas palavras com a cara de cadáver, estático, indiferente. Não, pelo amor de Deus, escute essas palavras de uma maneira orante, vá suplicando interiormente, Senhor, por misericórdia, derretei esta geleira que existe em mim. Senhor, por misericórdia, arrancai as cadeias, as correntes do diabo no meu coração. Senhor, por misericórdia, destampai os meus ouvidos, para que eu ouça esta palavra e eu mova a minha vontade. Senhor, por misericórdia, vinde em meu auxílio, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Socorrei-me, Senhor, porque eu não posso ouvir esta palavra e voltar para casa do mesmo jeito. Eu não posso ouvir esta palavra e nem sequer do meu coração brotar uma súplica. Eu não posso ouvir esta palavra e continuar indiferente a ela e viver o advento como se fosse um tempo qualquer. É apenas o tempo que antecede o tempo do Papai Noel. Aí é a desgraça, né? Aí é a desgraça.
é apenas o tempo que antecede o tempo de vestir roupa nova. Aí acabou. O diabo ri de Deus. Não faça isso. Vamos pisar a cabeça da serpente. Vamos pisar o diabo em nossas vidas e vamos abrir o nosso coração para a graça de Deus. Senhor, por misericórdia, ensinai-me, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me a cumprir vossos preceitos. Vinde todos à casa de Deus e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. É isso que o profeta Isaías disse ao povo de Deus, e é isto o que Deus hoje nos repete para todos nós: deixai-vos guiar pela luz de Deus. Vamos caminhar guiados pela vontade de nosso Senhor. Vamos deixar que a sua luz queime e arda nos nossos corações. Vamos deixar que o desejo do céu esteja abundantemente presente nas nossas almas. Vamos deixar que Deus seja Rei e Senhor das nossas vidas. Vamos deixar que Ele modifique a nossa vida e molde o nosso viver como o oleiro molda o barro mole em suas mãos. Vamos deixar que Ele nos quebrante, que Ele nos quebre naquilo que for necessário ser quebrado. Vamos deixar que Ele seja o divino hóspede das nossas almas. Deixemos-nos guiar por nosso Senhor. Não nos façamos indiferentes, não nos façamos frios diante de Deus. Vivamos de verdade o tempo do advento que o Senhor nos concede e que hoje começa. Mas, meus santos, existe uma tentação, a respeito da qual eu já me referi durante esta homilia, é de se tornar indiferente. Não obstante todos os gritos do padre, não obstante todos os murros que ele deu aqui no ambão, que até doeu a mão, não obstante a clareza e a vivacidade das palavras de hoje, seu coração pode ficar indiferente, como ficaram os corações daqueles que ouviram as palavras de Noé. Diz o evangelho de hoje, que durante um bom tempo, e vocês podem voltar lá para o livro do Gênesis, e vocês vão ler esse relato, Noé dizendo: o dilúvio virá, e Noé construindo a arca, e o povo nem tchum, nem aí. Diz a palavra que eles se casavam e se davam em casamento, eles vendiam e compravam seus campos, isto é, eles viviam a sua vida como antes e não se deixavam tocar por nada. E diz aqui, a vinda do Filho do Homem, Mateus capítulo 24, versículo 37, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, estavam tão entretidos com a própria vida, que eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Meus santos, é a palavra de Deus. Existe esta tentação em todos nós, de protelar para amanhã, de achar que teremos tempo suficiente, e vamos desperdiçando as graças que Deus nos concede para a nossa mudança de vida. Por isso, termina nosso Senhor no evangelho de hoje: por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Que hoje, meus santos, neste tempo do advento, no início deste tempo do advento, sejamos generosos nos nossos propósitos de caridade, de penitência, de oração, principalmente se você não faz a missa diária, aconselho vivamente, sejamos generosos nos nossos propósitos e preparemo-nos para a chegada do Senhor. Por quê? Porque na hora em que menos esperarmos, o Filho do Homem virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.